esse momento reflexivo, a gente começa com a nossa semana. Nós estamos na semana do judaísmo, né? No judaísmo. No domingo passado, a gente lembrou que, dentro do judaísmo, a gente lembrou de um Abraão politeísta. Isso não ofende Deus, não. Isso é tolice. O Moisés, veja lá, quando Moisés escreve, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Façamos no plural? O que é que Moisés quer dizer com isso? O cristianismo, não, aí está a trindade. A trindade, né? A trindade é um jeitinho politeísta. É um jeitinho. O mesmo Deus se faz três pessoas independentes. Durma com um barulho desse. Mas a gente fica nessa arrogância, né? Não, nós somos monoteístas, nós somos perfeitos, nós somos... Tolice, isso é bobagem, isso é coisa de criança ficar brigando. Ah, mas Deus é assim. Você não é Deus não, Zé Ninguém. Você não é Deus não. Eu não sou Deus não. Entendeu? Não sou não, nem você. Para de querer tomar o lugar de Deus e achar o que é que Deus gosta, o que é que Deus não gosta. O que a Bíblia diz é que Deus ama todo ser humano. E ele fala para que todo ser humano possa reconhecer que é pecador. E ele diz na Bíblia que ele ajuda aqueles que querem mudança, porque sozinhos não conseguem. Pronto, não precisa mais nada, não precisa ficar julgando e condenando ninguém. Né? Então, Abraão era politeísta. Era politeísta. Tá bom? Aí depois vem Moisés. Moisés não é politeísta. Ele é enoteísta. O enoteísmo é assim. Você acredita em muitos deuses. Só que você acredita que aquele Deus é mais poderoso, é mais verdadeiro do que os outros. Mas todos existem. Mas só existe um que é o mais poderoso. Isso é o enoteísmo. E Moisés era assim. Moisés cria em outros deuses. Mas o Deus Jeová era o mais poderoso de todos. Tá? É só ler o texto que você vai ver isso. Aí você vem para Davi. Terça-feira falamos de Davi. Davi era um quase monoteísta, quase. Davi diz, na presença dos deuses a ti eu cantarei louvores. Quase monoteísta, né? Aí depois vem, na quarta-feira, falamos do exílio babilônico, quando há um monoteísmo. Agora sim, o povo de Israel assume um monoteísmo. Só que é um monoteísmo egoísta. Nenhum Deus existe, só o nosso é verdadeiro. Entendeu? E ele ama somente nós, ele gosta somente de nós, ele não ama os outros. O único Deus que tinha na concepção judaica e até hoje, viu? O único Deus que existe só ama eles. O resto é para consumo deles. Entendeu? Aí na quinta-feira falamos do apocalíptico egocêntrico. Né? A partir de Babilônia, o povo de Israel passa a crer num Deus único, só que ele acredita assim, como o povo de Israel está sob o domínio de povos idólatras, povos que não acreditavam em Jeová, né? Como eles achavam que deveriam acreditar, então eles acreditavam que Deus iria arranjar um jeito de salvar o povo de Israel, né? Do domínio dos inimigos, dos inimigos de Deus, e arranjar alguém. Então essa é a ideia apocalíptica, egocêntrica também, né? Na sexta-feira falamos sobre Jesus. Na época de Jesus, o povo de Israel apresenta um monoteísmo prepotente, tão prepotente que eles não conseguiram ver Jesus como o próprio Deus, como o Filho de Deus, tá bom? E hoje a gente lembra que Jesus, né, ao contrário dos judeus, ensinou um monoteísmo universal. Um monoteísmo que pode dar margem, sim, né, ao politeísmo. Moisés não teve? Por que os outros não podem ter? Moisés teve acertos? Teve. Por que os outros não podem ter acertos? Moisés não teve muitos erros que Jesus consertou?
Por que os outros não podem ter também erros e que o Espírito Santo vai consertando na vida deles? Por que não? Entendeu? Então, a gente sai um pouco dessa, né? Agora usar a palavra mais usada é a palavra bolha. Sairmos dessa bolha, onde a gente acha que a gente é que é o suprassumo e que o resto Deus não ama, Deus não quer, Deus detesta, Deus não quer saber, Deus quer a destruição dos outros. Esse não é o Deus de Jesus. O Deus de Jesus é um Deus de amor, é um Deus de paciência, é um Deus que está disposto a ir para ajudar as pessoas que precisam. Tá bom? Vamos lá? Aqui a gente vem para o mês de novembro. Vamos ver aqui novembro. Estamos no dia 5, né? Dia 5. Isso mesmo. A gente faz aqui o destaque, olha. Mas mês de atenção espiritual às primeiras cartas gerais na Bíblia. Quais são as primeiras cartas gerais na Bíblia? Hebreus, Tiago e 1º e 2º Pedro. Tá? Isso aí primeiras cartas gerais. Então, essas cartas gerais, né, primeiras no texto bíblico, então a gente vai colocando como destaque para esse mês. Ok, então isso aí é o mês, né? Vamos aqui lá para o Facebook, vamos lá no Facebook ver o que a gente tem, que a gente pode destacar nessa oportunidade. Aqui está o Facebook, aqui está o sábado, vamos ver aqui hoje, dia 5 de novembro, então dia da ciência, do protético, do cinema brasileiro, do radioamador, do escrivão de polícia, do técnico em eletrônica e do técnico agrícola. Hoje é o Dia Nacional da Cultura da Língua Portuguesa, desde 2005, e Dia do Designer e do designer gráfico. Dia Mundial do Inventor, do soldado que vai à guerra pela ganância dos seus governos, né? Orar pela misericórdia deles, né? Os governos são gananciosos e quem vai morrer é o Zé Ninguém da pátria, tá bom? Então, hoje é o dia desse tipo de gente, o Zé Ninguém, que vai para a guerra para satisfazer a ganância dos seus governantes. É um negócio sério. O mundo é injusto. O mundo é o cão mesmo. O mundo jaz no maligno. Entendeu? No maligno. Quem não vai ganhar nada com a guerra é quem vai para a guerra. E quem ganha muito com a guerra, mesmo perdendo, quem ganha muito com a guerra é quem faz a guerra e não vai para a guerra. Não é justo? Muito bem. Patriotismo, que coisa de patriotismo. Patriotismo é patrimônio. A gente vai, em nome do patriotismo, para defender o patrimônio dos ricos, que não vão para a guerra. É muita, sabe? O mundo realmente... É difícil entender até que se exista coisa pior, se o inferno, né, já não seja isso aqui. Entendeu? É muito injusto. Muito bem, vamos lá. Dia de atenção para tsunamis também. E Dia Internacional do Gerenciamento e Gerenciadores de Projetos. Tá bom? Então, esses são os dias, os comemorativos desse dia. Aqui, para fazer a vida melhor, idade não é um assunto particularmente interessante. Qualquer um pode ficar idoso. Tudo que você tem a fazer é viver o tempo suficiente, né? Então, essa é a orientação que se dá para ter uma vida melhor. Testemunho. Busque como ser melhor luz e sal para você mesmo. Começando em você. Vida de Jesus. Provavelmente, neste dia e mês, no ano 27 depois de Cristo,
Jesus estava aqui com seus 29 anos, 29 anos mais ou menos. O primeiro ano do ministério público de Jesus aconteceu o seguinte: Jesus vai a Galileia, João é morto, João Batista é morto, né? Então esses dois eventos ocorrem mais ou menos nesse dia, né? No ano 27 depois de Cristo, tá? Personalidade. Hoje é o dia da personalidade reflexiva extrovertida, segundo os estudos de Jung, tá? Então, hoje é o dia desse tipo de personalidade. E Deuteronômio é o livro que a gente destacaria hoje, e um dos recados do livro de Deuteronômio é estabelecer o tabernáculo como morada de Deus e único lugar para o Senhor ser cultuado. Foi equívoco de Moisés diante do amor e da onipresença de Deus. Então Moisés, dentro da sua prepotência, né, do seu mau entendimento, ele estabeleceu que Deus moraria em Jerusalém no templo. Deus não ficaria em muitos lugares. Deus moraria no templo. E de lá de onde estivessem, eles falariam com Deus no templo. Entendeu? Então, via internet, né? É uma das muitas limitações de Moisés compreender dessa forma. Tá bom? O que mais? Vamos ver aqui. Aqui é o convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal. Deixa eu botar aqui aquela explosão, lembrando isso, né? Então tá aqui aquela explosão. Aí depois nós temos aqui notícias do cristianismo. Então a primeira coisa que tem aqui diz assim: Bolsonaro, o atual presidente, consultou militares sobre questionar as eleições. Consultou os militares. Vem cá, olha, eu vou questionar, vocês estão comigo? Que coisa, né? Mas não teve apoio. Não teve apoio porque os militares são bonzinhos, não, tá? Não teve apoio porque a América havia dito lá. Veja só quem é que manda nas Forças Armadas, né? Olha, eles tinham, presta atenção, por que eles gostariam de permanecer no poder? Eles tinham um projeto até 2035, que incluía no projeto melhorar a vida deles, claro, tirar o SUS como sendo gratuito, entendeu? O SUS passaria a ser pago. Ninguém quer saber de pobre, não. Aquela raça ali, naquela e outras raças, não quer saber de pobre, não. O SUS tinha que ser pago. No projeto, está aí o projeto deles. As escolas públicas, as universidades públicas, deixariam de ser públicas. Esse é o projeto deles. Para que pobre quer a universidade? E são esses pobres que estão implorando. Olha, nós somos masoquistas. Esses pobres é que estão na porta dos quartéis pedindo que eles assumam o poder para tirar o SUS. Tá o projeto deles, não estou inventando não, tá aí o projeto deles, é só ver na internet. Eles fizeram um projeto, gastaram uma fortuna para fazer um projeto para até 2035 eles ficarem no poder e até lá eles conseguirem tirar o SUS, porque o SUS não seja mais gratuito, que o povo pague e que as universidades paguem e outras coisas mais. E pobre só presta, é como o presidente mesmo disse certa vez, pobre só presta para votar. Agora, são esses pobres que estão lá na porta dos quartéis implorando para que os militares assumam o poder. A gente presta. Agora, tudo pensando neles. Ninguém está pensando nos outros, não. Pensando neles. Porque eles estão feridos porque o time deles não ganhou a Copa. É bem assim. Para eles, é só uma questão de time. Não ganhou a Copa. Entendeu?
Ah, mas eles estão defendendo isso, aquilo, aquilo outro. Mentira, conversa. Porque tudo o que eles estão dizendo nunca aconteceu. Essa aí é só mentiras para justificar o time deles. Eles querem só que o time deles ganhe. Só isso. Porque tudo o que eles estão dizendo que vai acontecer nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca se pensou nisso. Mas na cabeça deles, qualquer mentira serve para manter o time na Copa. Filhos do cão. E engana muita gente. Muito bem. Então essa é a primeira notícia. E tem tudo a ver com a dentro, entendeu? Porque os evangélicos batem palma para esse tipo de coisa. Evangélico, eu digo a grande maioria. O joio bate palma para isso aí. O que mais? Aqui diz assim, Meirelles diz que Bolsonaro deixa rombo de 400 bilhões para o próximo governo. Deixa um rombo de 400 bilhões para o próximo governo. 400 bilhões, não são 400 milhões, nem são 400 mil, não, é bilhões. Para onde foi esse negócio, né? Que pergunta. Provavelmente, muitos dos pastores evangélicos que defendem ele botaram a mão nessa grana toda. Ou em muito dessa grana, né? Muito bem. Outra coisa. Edir Macedo nega que precise perdoar Lula após reação de Gleisi. Na cabeça de Macedo, ele queria dizer assim, para não dar o braço a torcer, para não dizer que errou, a ideia dele é assim, olha, eu perdoo o Lula porque ele me deu motivo para eu pensar é mentira, sabe? Mas eu pensar que ele fez alguma coisa errada. A culpa é dele. Agora, ele é veja só, a maioria dos evangélicos não vão abrir mão, vão continuar insistindo no erro. Porque é joio. Joio não abre mão. Ele vai brigar com unhas e dentes pelo erro dele. Ele não volta atrás. Mas esse aí voltou atrás. Mas voltou atrás, claro, a gente sabe por quê. O amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Ele voltou por isso. E ninguém sabe o que é pior. Voltar porque quer ganhar alguma coisa ou se manter, no erro, defendendo o erro que cometeu. Vamos ver mais aqui. E o mundo está olhando esse evangelicalismo nosso, tá? Isso aí tudo é a cara do evangelho que o mundo está olhando. Esse tipo de comportamento. Vamos ver mais aqui. Colégio Porto Seguro, isso aqui é em Santa Catarina. Desliga 8 alunos após caso de racismo. Agora eu fiquei em dúvida se é Santa Catarina. Se eu não me engano é Santa Catarina, mas não faz diferença. Tá? Aqui diz assim, os filhos são retratos dos pais. Quer saber o que é que os pais pensam e creem? Escute os filhos. Eles são retrato dos pais. Tá bom? Fascistas, a política é apenas um estímulo. Tá? Então, é isso aí. Outra coisa. Aqui tem uma coisa muito séria para nós cristãos. Diz assim, Erdogan, que é muçulmano, Erdogan afirma ter acordado com Putin, ter acertado com Putin o fornecimento gratuito de grãos, de comida, aos países necessitados. Enquanto isso, Estados Unidos e a Europa, cristianismo, joio, jamais pensaria num negócio desse. Jamais. Entendeu? Jamais. Dá de graça comida? Não. Morro de fome, mas a gente tem que ganhar alguma coisa. Pode morrer de fome, mas a gente tem que ganhar alguma coisa nisso.
Esse é o cristianismo que a gente mostra para o mundo. Tem nada a ver com Jesus. Os muçulmanos têm muito mais a ver com Jesus do que a maioria cristã. Não é interessante isso? De graça para os países carentes, África e outros. Aqui tem Twitter, exclui o perfil do bolsonarista cristão evangélico Nicolas Ferreira. Mentiroso até doer. Foi o deputado mais votado pelos evangélicos. Que tal? Mais mentiroso do cão. O nome dele já é símbolo de mentiras. Evangélico. Daqui, o mentiroso foi excluído de rede social. Talvez de todos, não sei quantos, mas pelo menos do Twitter foi. Aqui tem outro. Suprema Corte dos Estados Unidos parece pronta para acabar com cotas raciais nas universidades. Evangélicos, joio, pobre. Para que pobre quer universidade? Tem que cortar. Pobre tem que fazer curso técnico para ficar em subempregos e ganharem mixaria. Pobres e negros? Não. Aquele país lá que nos evangelizou, é assim que trata as coisas. E isso é uma luta também de muitos evangélicos aqui no Brasil. Acabar com o negócio de cotas. Para quê? Pobre não precisa de cotas. Negro não precisa. Quem tem que ficar tomando conta das universidades são os ricos, os filhos dos ricos. Pobre não. Esse é o evangelho que a gente prega. Com a nossa vida, com a nossa vivência, com o exemplo que a gente dá para as pessoas. Aqui tem outra notícia. Xi Jinping, né, da China, realiza reunião com presidenta da Tanzânia. Rapaz, os países pobres não procuram os Estados Unidos, tem medo dos Estados Unidos. Primeiro porque os Estados Unidos não quer saber com um país pobre. Não tem nada para oferecer. Tem o quê? Nada. Só fome. Ele quer gente que tenha petróleo. Cristão. Quer gente que tenha petróleo. Aí serve. Mas não tem nada para oferecer, vai querer o quê com esse povo? Aí eles correm para a China, para fazer amizade com a China. Aí quando os Estados Unidos fica zangado com a China, porque a China vai passando eles para trás, aí ele quer que todo mundo fique do lado americano. Não, porque nós temos a verdade, porque nós somos cristãos, porque nós é que somos os bons. É isso que o cristianismo mostra aí. A gente está diferente da Idade Média? Nós somos tão maus quanto fomos na Idade Média. Coitado do mundo com esse cristianismo que a gente oferece. O mundo seria um lugar melhor sem esses cristãos? Sim, seria muito melhor. Dos homens maus, os que são religiosos, evangélicos, são os piores dos homens maus. A gente sabe ser ruim. E usando o nome de Jesus. E o mundo sabe disso. Aqui tem outro, né? Gleisi dispensa, então já conversamos um pouquinho sobre isso, a presidente do partido disse, não, a gente dispensa o perdão de Edir Macedo. A gente não quer saber de perdão de Edir Macedo, não. Ele achava que estava abafado. Eu estou perdoando. Grande coisa. O que mais? Vai ser o fim de vocês. Carta nazista com ameaças de morte é encontrada na Universidade Federal de Santa Catarina. Ei, Santa Catarina! A influência europeia
nesses países, nesses estados, é muito maligna. É lá que estão os grandes núcleos nazistas do Brasil. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná. O mal vem do norte. Bem assim. Santa Catarina está aí, né? Fora outras coisas que já ocorreram lá e que Santa Catarina se destaca muito claramente nesse comportamento maligno na convivência religiosa. E tudo, olha, veja só, a influência alemã, então tem a ver com luteranos, tem a ver com muitos evangélicos, viu? Não é ninguém sem religião, não. Muitos evangélicos, usando a Bíblia. Muito bem, esse aqui é o culto de hoje, que nós estamos realizando. Ele já foi curtido, ó. Lúcia Melo, Juliana Correia, Edneuza Nascimento. Então, essas queridas já curtiram o culto de hoje. Aqui tem um vídeo muito interessante do Leandro Carnal, né? Que eu daria sugestão que você pudesse assistir quando puder. Aqui tem uma palavra, para quem não sabe, é assim que o cristianismo joio é e age. Faz questão de ser isso aí. Olha aqui a notícia. Malafaia diz que não quer nenhuma conversa com Lula, com o presidente eleito. E manda indireta a Edir Macedo. Cristão, não quer saber, não tem meia, não quer meia com o presidente. Isso aí, na Bíblia dele, é normal, entendeu? Na Bíblia dele, na oração dele, na pregação dele, na igreja dele. Tudo isso aí que ele está fazendo é muito normal. É o cristianismo, ele representa muito bem esse tipo de evangelicalismo, tá? Ele é a cara do joio nacional. É assim que o joio se comporta. Quem quer seguir o joio é só olhar o que Malafaia faz, o que ele faz, pensa, né? O que ele age. Então procure ver e siga, porque ele é a cara do evangelho joio, tá bom? Aqui tem falando sobre mentiras evangélicas. Aqui fala sobre declaração doutrinária, que são estudos que a gente faz aqui no nosso culto matutino. Aqui fala sobre desigrejados, não é? Essa situação. E aqui diz assim: igrejas cansadas de conviver em igrejas com joio. Por que cansa? Agora não é culpa do joio, entendeu? Se a gente tratasse o joio como joio, o joio seria maravilhoso, mas a gente trata joio como trigo. Então, por exemplo, igreja é um hospital, certo? Um doente, quando chega no hospital, ele não vai ser diretor do hospital. Ele vai ser um enfermo. Um doente, quando chega no hospital, ele não vai ser enfermeiro, ou recepcionista, ou médico, não. Ele vai ser enfermo. Depois que ele melhorar, aí sim, ele começa a ingressar, se ele quiser, se for dele, ingressar nas atividades do hospital. Mas na igreja não, a igreja faz assim, você chegou hoje, né? Você chegou, imediatamente você vai assumindo posições de liderança. Então, não tem sentido, né? Não é tratado a pessoa é aceita de qualquer forma. Então, isso cria dificuldades, né? Para que a igreja, hoje, a grande maioria delas, é dirigida totalmente ou parcialmente pelo joio. Quando o joio não está na liderança da igreja, ela está pressionando a liderança. Entendeu? O joio pressiona com a sua violência, com o seu jeito duro, com o seu jeito sem a ação do espírito, aquele jeito dono da verdade, aquele jeito prepotente. Então ele pressiona a liderança da igreja a fazer o que ele quer. Por quê? Porque a liderança quer paz. Então, em nome da paz, aí você termina atendendo mais ao joio
do que o próprio Deus. Entendeu? Muito bem, então esse é o que a gente está conversando aí. Aqui também tem reassista nossos vídeos estudos, tá? Então são vários vídeos e com temas bem interessantes, e aqui faz um convite para assistir esses vídeos estudos. E aqui está falando sobre o culto de ontem, então aqui está o link onde você encontra os vídeos do culto de ontem, tá bom? E por